Lefi eswede ayaule mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Nessa manhã eu quero trazer um tema e explicar algo que a minha esposa me perguntou. E eu falei, praticamente é um estudo, mas para entender esse questionamento sobre a lei do livirate e a indagação, né, que é o tema que nós vamos falar, quando começou e quando passou a ser lei judaica, que me parece que era o código de Hammurabi, não tinha nada a ver com o povo de Israel. Mas a indagação não foi porque eles estavam preocupados com a salvação em Cristo Jesus ou com a ressurreição, que era uma das polêmicas também que existia no meio deles, mas como seria por causa desta lei no futuro. Então nós vamos usar o texto onde aconteceu esse episódio, no capítulo 20 de São Lucas, do versículo 27 a 40, diz que, chegando alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe, e dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer tendo uma mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade ao seu irmão. E houve, pois, 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem filho. O segundo, o terceiro também tomou a mulher igualmente. Os 7, e todos eles morreram, e não deixaram filhos. Por último, depois todos morreram também a mulher. Porquanto na ressurreição, qual deles será a mulher? Pois se os 7 por mulher a tiveram. Respondeu Jesus e disse, os filhos desse mundo se casam e se dão em casamento, mas os que forem havidos por digno de alcançarem o mundo vindouro, a ressurreição dos mortos, não hão de casar nem ser dados em casamento, porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo os filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar também. O Moisés ajuntou toda a sarça quando chamava ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de morto, mas Deus de vivo, porque eles vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, e dissem, mestre, disse bem, não ousamos mais perguntar coisa alguma. Bom, conforme nós falamos aqui, a gente estava conversando, que essa é uma polêmica que está na Bíblia. Às vezes quem não estuda, às vezes fica meio preocupado. E a resposta de Jesus foi que serão como os anjos na ressurreição. Mas como começou essa história? Por que Moisés deixou escrito? A palavra de Deus no livro de Gênesis conta a narrativa de Judá e Tamar, do princípio, que Jesus também é dessa mesma linhagem, humanamente falando. O capítulo 38, ele vai se referir que aconteceu no mesmo tempo em que Judá desceu entre os irmãos, entrou à casa de um varão adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou ela e a entrou. E ela concebeu, teve um filho, chamou o seu nome e tornou a conceber e teve outro filho, chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou o seu nome Selá. Ele estava em Quezebe quando ela os teve. E Judá, pois tomando uma mulher para El, seu primogênito,
o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, seu segundo filho: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, suscita a semente do teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava ela, o seu irmão derramava na terra para não dar a semente ao seu irmão, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te aí viúva em casa de teu pai, até que Selá, o seu filho, seja grande, porquanto disse, para que, porventura, não morra também esse, como seus irmãos. Assim fez Tamar e ficou em casa de seu pai. Mas passado muitos dias, morreu a sua filha e morreu a sua filha mulher de Judá, e depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores de ovelha em Timnã. E ele, a Ira, o seu amigo, o Adomita, deram aviso a Tamar, dizendo: esse teu sogro sobe a Timnã a tosquiar as ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes de viuvez e cobriu-se com um véu, disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão a caminho de Timnã, e porque via que Selá já era grande e não fora dada a ela. Quer dizer, ele não cumpriu o pacto, ele não cumpriu a promessa, que ainda não era lei real dentro de Israel. Mas ele prometeu, e o menino já não era mais menino, já saiu da fase de adolescente, era homem, e ele não cumpriu. Então, por isso que houve essa situação aqui. Ela vendo Judá viu ela e a teve como prostituta, porquanto ela havia coberto o rosto, não se identificou. Bom, se dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, te peço-te a entrar, porquanto não sabia que era sua nora, e disse: que darás para entrares a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E disse: dás-me mais um penhor, até que envie-me. Então ele disse: que penhor que te darei? Ela disse: o teu selo, o teu lençol, o teu cajado, que está na tua mão. O que lhe deu, e entrou a ela e concebeu. E ela se levantou, se foi, se retirou, e de sobre si tirou o véu, e vestiu a veste de viúva. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adonita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou, e perguntou aos homens daquele lugar, daquela cidade, dizendo: aonde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui nunca esteve prostituta, aqui nunca houve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse ele: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui nunca houve prostituta, aqui nunca teve prostituta. Que história é essa? Então disse Judá: torne a ela, para que porventura não venha a cair em desprezo. Eis que tenho avisado esse cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo que Tamar, a sua nora, tinha adulterado e estava grávida do adultério. Então disse Judá: tira para fora, para que seja queimada. Isso também era um questionamento que não era lei também dentro
da comunidade israelense, essas atitudes, tá? Que até hoje, muitas atitudes de ser apedrejada, cortar a mão, muitas coisas, não tinha a ver nada com a lei de Deus, tá? Com esse código de Hammurabi que eu já falei, né? E tirando para fora, disse o seu sogro: do varão de quem é estas coisas? Eu conheci. Ela disse: mas conheço, peço-te de quem é esse selo, esse lençol e esse cajado. E aconteceu que Judá disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a Selá o meu filho, nunca mais concebeu. E aconteceu que ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre, aconteceu que, dando à luz, a um pôs o nome a parteira e tomou da sua mão um fio roxo, dizendo: esse saiu primeiro. E aconteceu que, tomando ela, reconheceu a sua mão, e eis que saiu o seu irmão e disse: como tens rompido sobre ti a ruptura, e chamou o seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, cuja mão estava ao fio roxo, e chamou o seu nome Zerá. Bom, esse episódio, conforme eu falei, dessa indagação, aconteceu toda essa situação justamente nesse período. E isso até então não era lei. Mas quando Deus dá condição a Moisés, vocês conhecem a história de Moisés, aí sim, isso passou a fazer parte da cultura do povo hebreu. O capítulo 25 de Deuteronômio nos orienta sobre essa lei, sobre essa situação, sobre esse questionamento, por que passou a ser necessário isso? Para manter esse tipo de cultura, de compostura, e às vezes muito não entende a cultura judaica e o que está no Novo Testamento, que é indagado, que às vezes não é explicado biblicamente, como essa passagem aqui, Deuteronômio 25, o versículo 5, a obrigação de um homem casar com a viúva do seu irmão. Aí passou a ser lei, quando Moisés escreveu as leis para a organização já agora do povo, depois que sai do Egito. Vocês sabem disso. E quando algum irmão morrerem, junto a algum dele morrer também, não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora, e o seu cunhado a entrará a ela, e tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome do seu irmão, do defunto, para que o seu nome não se apague de Israel. Então isso começou a ser lei aqui, por essa indagativa que eles fizeram, perguntaram, e no céu de quem seria a mulher, eles não estavam preocupados, eles não criam na ressurreição, não esperavam salvação, mas eles estavam indagando essa questão de quem ela seria a mulher, o porquê. E essa lei do levirato, conforme eu falei, ela se agregou ao decálogo das leis de Deus, aos mandamentos de Deus, como também a lei do divórcio, quando em Mateus 5, 31, 32 fala sobre isso. Isso também não era, essa questão de divórcio, Deus não permitiu. A palavra de Deus disse: o que ajuntou Deus não separe o homem, mas pela dureza, infelizmente, do coração do homem. No capítulo 5 de Mateus, aqui fala sobre isso. Muitas das leis aí não foi Deus que deu a Moisés,
Mas Moisés, conhecendo o código de Hammurabi, Moisés tendo conhecimento lá das leis egípcias, de muitas coisas, passou a incluir, aqui no capítulo 5, versículo de número 31, 32, vai dizer assim: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher e lhe der carta de desquite, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com uma repudiada, comete adultério. Isso, quem passou a exemplificar essa lei como ordem, como disciplina, foi Moisés, porque na realidade, aqui no capítulo 19, também de Mateus, você vai ver que essa lei não seria de Deus, mas a dureza, a ignomia humana. Aí houve essa sutilidade de liberação. E diz aqui o capítulo 19, o versículo 3, então chegando ao pé dele, fariseus tomando, dizendo, é lícito um homem repudiar sua mulher, porque qualquer motivo? E ele, porém, respondeu, disse, não tendo lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, porquanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma carne, porquanto Deus o ajuntou, e não separe o homem. E disseram então eles, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio à repudiada? E disse-lhe eles, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não era assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada também comete adultério. Então, essa questão aqui foi dentro da liberação que foi dada por Moisés, como também criou essa lei do levirato, que eu falei, que mais tarde, esse episódio, ele passou a se cumprir. Mas também há uma indagação de muitos que Paulo, aí em 1 Coríntios capítulo 7, 17, do 1 a 17, ele quando fala aqui também ele fala também do casamento, ele fala de princípio, mas há uma brecha também, segundo os teólogos, eles afirmam que há uma brecha. O Paulo, ele deixa uma brecha, mas uma sensibilidade. Vai dizer aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, que a resposta pergunta acerca do casamento. Ora, quanto a essas coisas, me escreveste, bom seria que o homem não te tocasse, não tivesse mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem a seu próprio marido. O marido pague à mulher devido à benevolência, e da mesma forma a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Também da mesma forma o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Mas vós defraudais uns aos outros, senão por consentimento mútuo, e há algum tempo para vos aplicares a oração, e depois ajuntai outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Então, Paulo aqui ele começa a dar a explicação e o cuidado, mas ele faz uma ressalva que eles aqui diz o versículo 15, mas se algum descrente se apartar, aparta-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas a Deus que chamou para a paz. Então eles falam que tem também essa reflexão
de Paulo ceder quanto a essa questão. Mas há aqui uma coinonia quando ele passa uma orientação que a mulher que é crente, ela não vai salvar o marido, mas se ela consente ficar, e da mesma forma. E ele fala dessa orientação do casamento, né? Por causa da prostituição. Cada um tem a sua própria mulher. E bom seria que o homem não tivesse mulher. Mas também uma outra lei de eunuco, que a gente pode mais tarde comentar sobre isso. Mas fica aí essa explicação sobre essa lei do levirato, sobre a indagação de quem ela seria a mulher na ressurreição, essa ignorância espiritual. Mas tudo isso, conforme eu falei, começou, e já li aqui no capítulo 38 de Gênesis, com a vida de Judá e Tamar, e depois passou a ser lei dada por Moisés, como a lei de divórcio aqui, que eu dei uma explicação, que muitas leis aqui, que está aqui, não foram especificamente dadas por Deus, mas Moisés assim fez para quebrar não só o protocolo de Deus, mas a reflexão, porque o homem é de dura serviço, como diz a palavra de Deus. O homem, ele quer exigir de Deus, mas não quer obedecer a Deus. Quer falar com Deus, todos falam, mas quando Deus fala conosco, quando Deus exige de nós uma obediência, quando Deus exige de nós alguma coisa que devemos fazer para praticar, será que somos fiéis a Deus? Se não conseguimos ser fiéis, no mínimo, então tem muitas coisas aí que na realidade a misericórdia de Deus diz que é a causa de não sermos consumidos, porque quebramos muitas leis de Deus. Mas que fica pelo menos essa explicação dessa indagativa nessa manhã. E eu afirmo que Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia. Deu para entender, meu amor? Sim. Amém. E Deus nos abençoe.